Olá, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia. Damos continuidade hoje à nossa série de vídeos sobre predestinação, tratando agora de um aspecto muitas vezes negligenciado, mas absolutamente essencial para uma doutrina bíblica, lógica e consistente: o significado da criação. A doutrina da predestinação não pode ser compreendida de modo pleno sem uma doutrina sólida da criação. O motivo é simples. Aquilo que Deus predestina, ele também cria. E aquilo que ele cria, ele também predestina. Se todas as coisas estão sob o decreto eterno e soberano de Deus, então todas as coisas também existem por sua vontade decretiva ou predestinação. Portanto, neste vídeo abordaremos como a criação é o primeiro ato no tempo da execução do decreto eterno de Deus. E mais, que a maneira como Deus cria revela a natureza do seu decreto. Deus não apenas cria todas as coisas, mas o faz a partir do nada, ex nihilo, e por um ato soberano e eficaz de sua vontade. Ele simplesmente fala e as coisas passam a existir. Isso destrói completamente qualquer ideia de que algo, seja matéria, vontade humana, ou até mesmo o mal, exista de forma autônoma ou independente do Senhor. Tudo foi trazido à existência por sua palavra e para os seus propósitos eternos. Neste vídeo, veremos que a criação ex nihilo é uma expressão inevitável do decreto absoluto, soberano e livre de Deus. Analisaremos também o uso do verbo hebraico bara, criar, e como isso reforça a doutrina da criação como uma obra que somente Deus pode realizar. Uma obra que, portanto, está totalmente sob o controle de sua vontade decretiva. Assim, veremos que predestinação e criação não são temas separados, mas dois aspectos de uma mesma realidade. Todas as coisas existem porque Deus as quis ou determinou, e as fez existir conforme o conselho da sua vontade. A Escritura ensina de forma clara e incontornável que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Aquilo que a teologia chama de criação ex nihilo. Não havia matéria, não havia energia, não havia tempo ou espaço. Havia apenas o próprio Deus, autoexistente, eterno, infinito, absoluto, e sua vontade decretiva. É por isso que Gênesis 1:1 começa dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não formou o universo a partir de algo anterior. Ele trouxe à existência tudo o que existe por sua palavra. Como afirma Salmo 33:9: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O contraste entre a criação divina e o trabalho humano é total. Um carpinteiro precisa de madeira para construir. Um escultor precisa de mármore para esculpir. Mas Deus, o Criador, não depende de nada fora de si mesmo. Ele não molda, adapta ou transforma materiais eternos. Ele cria com a palavra de seu poder, conforme o decreto eterno que já havia estabelecido antes da fundação do mundo. A importância dessa verdade é teológica e filosoficamente imensa. Por quê? Se Deus criou tudo a partir do nada, então tudo depende absolutamente dele para existir. Nada existe por acaso.
ou por força própria, ou como algo independente de sua vontade. E mais, o próprio ato de criar já é uma expressão da predestinação, ou seja, Deus criou aquilo que ele mesmo já havia decretado criar. Esse ponto precisa ser afirmado com clareza. A criação não é neutra e nem é um terreno em branco onde a história se desenrola sem direção. Pelo contrário, a criação é um ato inicial de execução do plano eterno de Deus. Tudo o que foi criado já foi previamente decretado e nada que exista foge ao propósito de Deus. A doutrina da criação ex nihilo não se baseia apenas em declarações diretas como Gênesis 1:1 ou Salmo 33:9. Ela também encontra sustentação na própria estrutura linguística do texto bíblico, especificamente no uso do verbo hebraico bara, que significa criar. Esse verbo é usado de forma quase exclusiva para descrever a ação de Deus, e geralmente em contextos que pressupõem uma criação absoluta, não uma transformação ou modificação de matéria pré-existente. Trata-se de um ato de origem, não de remodelagem. Veja Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui o verbo bara indica a criação de tudo o que existe a partir do nada. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconhece que somente Deus pode produzir algo novo e santo, onde só há impureza. Ele não pede reforma ou melhoria, mas criação, porque o homem espiritualmente nada pode produzir de si mesmo. Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e nova terra. O futuro escatológico da criação, que viria a se concretizar, também é obra soberana de Deus, partindo exclusivamente de sua vontade. O uso do verbo reforça que a nova criação é tão dependente do decreto de Deus quanto a primeira. Isaías 57:19. Eu crio os frutos dos lábios. Até mesmo a gratidão e o louvor brotam do decreto de Deus. Não há mérito humano. Deus cria em nós aquilo que lhe agrada. A força do argumento se intensifica ao observar que Bará é praticamente inacessível ao uso humano no Antigo Testamento. Em raríssimos casos em que esse verbo aparece com sujeitos humanos, como em Josué 17:15, 18 e Ezequiel 21:19, trata-se de outra forma verbal hebraica, binyan, com significados totalmente distintos, como cortar ou preparar caminho. Essas exceções são gramaticalmente distintas e sem relação com a ideia de criar do nada. Ou seja, o uso de bara no sentido teológico de criar está intrinsecamente ligado a Deus e à sua ação singular e inimitável. O ponto central aqui é este. O verbo usado para descrever a criação no Antigo Testamento comunica que a criação é algo que somente Deus pode fazer. Não é uma mera operação técnica ou física, é um ato metafísico e soberano de alguém que tem todo o poder para trazer à existência aquilo que não existia. Isso é a predestinação em execução ou sendo cumprida. Deus não apenas decide criar, ele cria exatamente aquilo que decidiu, no momento que decidiu, da forma que decidiu, sem qualquer ajuda externa, limitação ou condição. A doutrina da criação ex nihilo nos mostra que Deus traz à existência aquilo que não existe, de modo soberano, livre e eficaz. Essa verdade, tão central à doutrina da criação, tem implicações diretas e fundamentais para a doutrina da salvação.
especialmente para a regeneração do pecador. Em outras palavras, a nova criação espiritual do homem redimido é da mesma natureza ontológica da criação original do mundo. Ambos são obras absolutas, exclusivas, monergísticas de Deus. Considere os seguintes textos. Jó 14, 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aqui fica claro que nenhum ser humano pode, por si mesmo, produzir pureza ou santidade. O homem está espiritualmente morto, incapaz de criar um novo coração, de produzir justiça ou regenerar a si mesmo. Se há purificação, ela deve vir de Deus. Esse é o mesmo princípio que rege a criação. Do nada, Deus cria o que ele quer. Do pecador morto, Deus cria um novo homem. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e farei que andeis nos meus estatutos. Essa promessa do pacto revela que é Deus quem dá um coração novo. É Deus quem coloca o espírito, e é Deus quem faz o homem andar em seus caminhos. A regeneração não é uma resposta do homem, mas uma obra criativa divina, realizada segundo o decreto eterno e eficaz de Deus. Assim como na criação do mundo, o homem nada contribui, Deus tudo faz. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista Davi, consciente de sua corrupção e impotência, clama por uma nova criação interior. O verbo usado aqui é bara, o mesmo que aparece em Gênesis 1:1, indicando que a purificação do coração é um ato tão exclusivo e soberano quanto a criação do mundo. Deus não reforma o velho coração, ele cria um novo. Portanto, tanto na criação do mundo quanto na regeneração do pecador, o princípio é o mesmo, porque falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, 9. Esses atos criativos não são apenas paralelos, eles são manifestações do mesmo decreto eterno. O Deus que decretou a existência do universo também decretou a existência dos eleitos. O novo nascimento de cada um deles e sua santificação. Não há brecha para o sinergismo, para o livre-arbítrio ou para qualquer participação humana que condicione ou limite o plano de Deus. Alguns críticos da criação ex nihilo alegam que o verbo bara não pode ser usado como evidência sólida para essa doutrina, porque em algumas poucas passagens do Antigo Testamento ele aparece tendo como sujeito o homem e não Deus. De fato, encontramos Bará em Josué 17, 15, 18 e em Ezequiel 21, 19, onde se trata de ações humanas como cortar madeira ou preparar um caminho. Mas essa objeção é gramaticalmente e teologicamente irrelevante. Aqui está o motivo. Primeiro, diferenças de forma verbal. Binyan amin. A língua hebraica possui um sistema verbal único, com conjugações chamadas de binyamin, binyamin, que alteram o significado dos verbos de forma substancial. O verbo bará aparece nas passagens citadas em formas diferentes daquela usada para descrever a criação divina, com radicais distintos e sentidos completamente diversos. Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1, bará está na forma cal, simples e ativa,
usada para descrever criação absoluta por Deus. Já em Josué 17, 15, 18, Bará aparece em uma forma que indica ações humanas de cortar ou preparar, com outro significado contextual, ou seja, não é o mesmo verbo funcionalmente. É como se fossem palavras homônimas que, apesar de soarem da mesma forma, pertencem a categorias semânticas completamente distintas. Segundo, raridade e irrelevância teológica dos usos humanos. Além disso, esses usos alternativos são extremamente raros. Em quase todas as ocorrências relevantes do Antigo Testamento, o sujeito de Bará é sempre Deus, e os contextos envolvem atos que só ele pode realizar, como criar os céus, formar um coração puro ou instaurar uma nova realidade espiritual ou cósmica. A singularidade do uso teológico permanece intacta. Quando o texto fala da criação do mundo, do novo nascimento ou da realidade escatológica, o verbo bará é reservado para descrever ações exclusivas do Deus soberano. Portanto, a tentativa de usar exceções raras e semanticamente distintas para invalidar a força doutrinária de Bará não tem consistência gramatical nem exegética. E mais, o uso frequente de outras expressões complementares, como falou e foi feito, Salmo 33, 9, ou pela palavra do Senhor foram feitos os céus, Salmo 33, 6, reforça que, mesmo quando Bará não está presente, a ideia de uma criação por decreto soberano, absoluto e imediato permanece sólida. A conclusão inevitável é esta: o Deus da Bíblia não depende de nada fora dele, nem de matéria pré-existente, nem de vontade alheia. Ele cria aquilo que quer, como quer, quando quer. E isso inclui tanto o universo físico quanto o novo nascimento espiritual. Essa é uma expressão direta e inevitável da predestinação eterna e eficaz de Deus. Tudo o que vimos até aqui nos conduz a uma conclusão clara e inevitável. A criação não é apenas o início da história do mundo, é o início da manifestação do decreto eterno de Deus no tempo. Antes que houvesse tempo, espaço, matéria ou criaturas, já havia em Deus um plano eterno e absoluto, que incluía todas as coisas que seriam criadas, sustentadas e dirigidas até o fim. A criação, portanto, é o primeiro ato visível da predestinação. Quando em Gênesis 1 declara: No princípio criou Deus os céus e a terra, está se revelando que o tempo, a matéria, o espaço e a história começaram a existir por ordem divina, em conformidade com o que Deus eternamente determinou. O ato criativo não foi uma reação, não foi contingente e tampouco improvisado. Foi a primeira execução do decreto eterno. Essa criação, como já vimos, foi ex nihilo, a partir do nada. Foi fiat, por ordem direta de Deus. Foi sem colaboração de qualquer criatura. E foi total, abrangendo o mundo visível e invisível. Anjos, almas, corpos, ordem cósmica, leis naturais ou físicas, estrutura espiritual. Mais do que isso, a criação foi planejada já com vistas à redenção. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. A própria história do mundo está subordinada à glória do Filho de Deus, pelo qual e para o qual
todas as coisas foram criadas. Colossenses 1,16. Assim, negar a criação como ato soberano e absoluto de Deus é minar as bases da doutrina da predestinação. É por isso que todo verdadeiro ensino sobre predestinação deve começar com uma doutrina bíblica da criação. Deus não apenas criou todas as coisas, mas criou todas as coisas conforme seu eterno desígnio e criou exatamente aquilo que havia decretado criar. Nada mais, nada menos. Chegamos ao fim de mais este vídeo da nossa série sobre a predestinação. Vimos hoje que a doutrina da criação não é um tema isolado ou meramente introdutório, mas o próprio ponto de partida da execução do decreto eterno de Deus. A criação ex nihilo, realizada pela palavra poderosa do Senhor, revela um Deus que não depende de nada fora de si e que traz à existência todas as coisas conforme o seu plano absoluto. Isso inclui não apenas céus e terra, mas também anjos, homens e até mesmo os eventos da história. Tudo criado, sustentado e dirigido conforme o propósito da sua vontade. Portanto, a criação é a primeira expressão visível da predestinação e reafirma que o mundo em que vivemos, com todas as suas estruturas e acontecimentos, existe para cumprir o fim para o qual Deus o destinou desde a eternidade, a glória do seu nome, especialmente revelada em Cristo. Se você tem acompanhado esta série, continue firme conosco. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até o fim, até aqui. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.